Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 17. Semana passada falamos sobre o capítulo 18 e o modo como Deus, na sua graça, na sua misericórdia, mesmo anunciando consequências duras naquela geração para ajudar por causa da sua rebeldia, da sua dureza de coração, o modo misericordioso como o Senhor se propôs a perdoá-los caso se arrependessem. Ele diz assim, se eu anunciar o mal contra uma nação e essa nação se arrepender e se voltar a mim, eu deixo de lado aqueles anúncios ruins, aquelas palavras duras, e eu vou perdoá-los. Mas se eu disser o bem contra uma nação e ela se revoltar, se rebelar, se endurecer, então eu também abandono aquele bem e vou trazer o mal. Então aí vinha o convite: convertam-se, voltem-se a mim. Então, o que mostra a misericórdia do Senhor, chamando sempre ao arrependimento, dizendo para nós que nenhum desvio, nenhuma queda é definitiva quando há arrependimento, quando há busca do Senhor, quando há uma mudança, uma conversão, uma mudança de atitude, de disposição diante do Senhor. O Senhor é rico em perdoar. E a gente vê isso no modo como o Senhor usa figuras. Usou a figura, por exemplo, de um oleiro trabalhando e o barro se desfazia no meio do seu artesanato e ele amassava de novo e reconstruía, mostrando que o Senhor usa até de figuras, de ilustrações, porque Ele quer ensinar o povo, quer nos trazer a compreensão e quer nos chamar para perto dele. O capítulo 17, escrito na mesma época, aliás, os capítulos 14 a 20 de Jeremias, são escritos todos na mesma época, talvez não estejam dispostos numa ordem cronológica, mas numa ordem mais temática, apesar de que todos eles são da mesma época, o começo do reinado de Jeoaquim, o pior dos últimos reis que Judá teve. Aquele rei rebelde que, ao receber a palavra, o manuscrito de Jeremias, picou ele em vários pedaços e jogou ele no fogo, tamanha a dureza do seu coração e tamanha a confiança que ele tinha nos seus próprios meios. Aliás, o próprio capítulo 17 mostra que essa era uma disposição geral no coração do povo. A gente citou o versículo 16 na semana passada, do capítulo 17, o versículo 15, que diz: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. O significado disso é que Jeremias trazia constantes alertas a esse povo, dizendo, o Senhor vai trazer punição a essa geração. Se convertam, voltem-se ao Senhor. E eles falavam, cadê que essa punição não vem nunca? A punição vem e não vem nunca. Então que venha, cadê Jeremias? Ou seja, estavam duvidando da palavra do Senhor por meio dos profetas, estavam zombando da mensagem de Deus por meio do profeta. Mas vai chegar a hora deles. Mas mesmo nesse intervalo terrível de dureza de coração, não só do rei, não só da liderança do país, mas do povo em geral, apesar disso, o Senhor continua chamando ao arrependimento, continua chamando ao perdão. E esse trecho aqui não é diferente. A gente vai ler os versículos 5 a 11 e vai ver o dia que Jeremias agiu como um salmista e como um escritor de provérbios, porque a forma é muito semelhante a um cântico como de salmos. Na verdade, se parece muito até com o Salmo 1, esse trecho. E a gente vai ver que a sabedoria, o caráter sapiencial desse trecho, colocaria muito bem Jeremias entre um dos escritores de provérbios ao lado de Salomão. Então vamos ler esse trecho e vamos ver o que o Senhor ensinou àquele povo que não quis aprender, mas que nós hoje podemos aprender
tirando não só dessas palavras o conhecimento do Senhor, mas tirando da reação daquele povo que se endureceu e sabendo o que ocorreu depois, tirar aprendizado da vida deles também. O sábio aprende não só com os seus erros, aprende com os erros dos outros. Aliás, é isso que torna ele sábio. Ele não precisa passar por uma queda, por um acidente, para saber que algo é perigoso, visto que outros já se acidentaram nesse mesmo caminho. Então, Jeremias 17, de 5 a 11, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, como a perdiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias a deixarás, e o seu fim será insensato. Interessante aqui o modo como esse texto é exposto, dividido em três análises, que me lembra um filme antigo de Bang Bang, aqueles antigos Bang Bangs, a italiana, dirigido por Sérgio Leone. É um que eu gosto em especial, não sou fã do gênero, mas tem um que eu gosto muito, que é aquele O Bom, o Mal e o Feio. Né? No Brasil, não sei porquê, eles sempre inventam os nomes. Os brasileiros acham que os nomes originais não são bons e inventam outros. E fica horrível. Esse aqui no Brasil chama Três Homens em Conflito. Tem nada que ver uma coisa com a outra. Em italiano é o bom, o mal e o feio. Em inglês é o bom, o mal e o feio. Em brasileiro, em português, né? No Brasil é Três Homens em Conflito. Mas eu gosto da ideia original. São três atores, um deles é o Clint Eastwood, né? Ele é o bom, né? E tem o mal, né? Um assassino ruim, e tem um amigo do bom, que é o feio, né? E no final eles têm um duelo, que eu duvido que os jovens já assistiram esse filme, mas esse trecho eles já viram no meme. É um duelo triplo. Ficam três pessoas, os três, e aí cada um olhando para o outro, a mão perto da arma, e olhando para um lado e olhando para o outro, e a câmera foca num e foca no outro, olhando para os dois lados, e a câmera vai se aproximando cada vez mais. E os jovens com certeza já viram um meme onde três duelistas estão olhando um para o outro, e depois aparece aquela menininha loirinha que faz uma cara estranha no carro quando a irmã dá um chilique porque vai para Disney, e bota ela também. Então, de algum modo, todo mundo já viu uma cena desse filme, seja os antigos assistindo o filme, seja os jovens vendo meme no Instagram. Mas nesse caso, parece que a gente tem aqui o bom e o mal e o feio também. Só que é o maldito, o bendito e o enganoso. Né? É o começo de cada trecho. O versículo 5, depois que tira-se essa introdução, assim diz o Senhor, fala de alguém que é maldito. O versículo 7 começa dizendo sobre alguém que é bendito. E o versículo 9 explica algo que é enganoso. O maldito, o bendito e o enganoso. E por meio desse cântico, na forma de uma sabedoria, de uma literatura de sabedoria, o Senhor vai tentar convencer o povo. São palavras de arrependimento. Tentar convencer o povo de que o caminho da confiança, que não aponta para o Senhor, e que faz com que a vida se desvie completamente do Senhor,
é um caminho de engano, é um caminho de maldição, completamente oposto daqueles que servem o Senhor, buscam o Senhor, confiam no Senhor, aqueles que serão abençoados por Ele. Então veja aí a primeira parte, que é a maldição de confiar no homem. E para isso, a gente vai ter que entender rapidamente qual era o problema local. Eu já falei sobre o rei Jeoaquim, sobre a dureza do povo. Depois de Josias, os filhos dele assumiram, 3 filhos assumiram o trono. Um reinou só 3 meses, outro, esse aqui, reinou 11 anos. Ele teve um filho que também só reinou 3 meses e foi sucedido por um terceiro irmão que reinou mais 11 anos. Todos eles maus. O pai deles foi o último rei bom, temente ao Senhor, que Judá teve. Mas nessa época em que a Babilônia se levantou como império que venceu a Assíria e que se tornou a coleira no pescoço de Judá, fazendo com que eles fossem obedientes ou enfrentassem o risco, enfrentassem as consequências de se levantar contra o império da vez, né? Essa semana, o Irã enfrentou a ira, né, de um ainda império militar que foi os Estados Unidos, que atacou as suas usinas nucleares, não atacou o povo, né, atacou as instalações ditas pacíficas de energia, mas que eram depósitos, fábricas de bombas nucleares. Então sentiu o peso de uma mão mais forte. Nesse caso, era nessa distância, nesse nível, que Judá estava diante da Babilônia. Eles tinham que obedecer à Babilônia. Mas o que corria no meio deles é que os alertas do profeta de que se eles não obedecessem ao Senhor, se eles não se arrependessem, se eles não voltassem a ser servos fiéis do Senhor, até essa situação incômoda que eles viviam ia piorar. A Babilônia viria, os destruiria, os levaria para o exílio e lá eles iam ficar até se completarem 70 anos do Império Neobabilônico, que começou em 609 e terminou de fato em 539. Mas falsos profetas tinham outra mensagem que foi mais bem recebida pelo povo, pelos líderes, pelo rei, que diziam o seguinte: não tem esse negócio de exílio. Na verdade, a Babilônia só vai sitiar Jerusalém. Eles vão vir aqui, vão montar aí suas armas, vai ser um período difícil, mas vão ser apenas 2 anos. E depois desses 2 anos, a própria Babilônia vai cair. Parece que de algum modo corria uma esperança de que o antigo império assírio fosse se levantar novamente. No passado já tinha acontecido. O império assírio já tinha sido um império que perdeu força para um reino chamado Mitanni. E foi um tempo muito complicado, mas ele se levantou de novo, venceu esse reino e se expandiu mais do que no seu primeiro império. E agora, em 609, tinha encontrado seu segundo fim. Parece que corria uma esperança de que esse império ia se levantar de novo e ia vencer a Babilônia. Ou outro reino, talvez a Média, o reino Medo, que ajudou a Babilônia na derrota de Nínive, na invasão, na destruição de Nínive, talvez fosse a esperança dos israelitas, dos judeus, de que esse reino se levantasse agora contra a Babilônia e o vencesse. O fato é que eles achavam que aquele incômodo na sua política internacional era uma coisa somente transitória. E eles tinham algumas razões para embasar essa fé. Além da palavra dos falsos profetas, que não só traziam palavras boas de ouvir quanto ao futuro de Israel, eles também não tinham palavras de repreensão aos pecados do povo. Então é óbvio que eram pessoas simpaticíssimas às lideranças e ao povo em geral. Enquanto o profeta que trazia o anúncio de que o juízo viria caso eles não se arrependessem, trazia junto a mensagem: vocês estão em pecado, vocês têm que se arrepender, vocês são ladrões, são adúlteros, são mentirosos, são adoradores de falsos deuses.
E é óbvio que essa mensagem era mal recebida. E junto com a mensagem agradável dos falsos profetas, tinha o fator em Jerusalém que era o templo do Senhor. Corria entre eles a superstição, eu já falei isso várias vezes aqui, e é importante a gente sempre lembrar para ter ideia do que está movimentando essa rebeldia, o que está colocando, o que está alimentando, está regando essa planta da rebeldia no meio deles, era a confiança de que Jerusalém jamais cairia, já que o templo do Senhor estava no meio deles. Afinal, o Senhor seria bobo de deixar Jerusalém cair na mão dos inimigos e ter seu templo destruído? Quem sairia perdendo mais que todo mundo seria o Senhor. Ia perder sua cidade, onde ele tinha um templo, ia perder o povo sobre o qual ele reinava, ia perder seu trono na terra, sua adoração dada por Moisés, por intermédio de anjos, num pacto glorioso feito no Sinai. O Senhor ia pôr tudo isso a perder. Eles falavam, Deus jamais vai fazer isso. Então isso, acreditem ou não, não melhorava o relacionamento deles com o Senhor. Saber que eles tinham um Deus poderoso para impedir o ataque ou a vitória do inimigo. Isso trazia para eles relaxo espiritual. Porque eles diziam o seguinte, já que o Senhor não vai deixar Jerusalém cair, então deixa eu ficar tranquilo e viver minha vida como eu quero. E viver a vida como eu quero era viver em pecado. Por incrível que pareça, as bênçãos do Senhor serviam para eles como motivação para pecarem. Não é diferente de hoje. Basta a gente passar uma fase pacífica, uma fase tranquila, sem muito aperto, sem muitas lutas. A gente fala, está tudo bem, e a nossa confiança recai sobre nós. Está tudo em ordem. A minha vida eu controlo que nem um bom piloto de um navio. Então, né? Comamos e bebamos. Era assim que eles viviam e é assim que nós mesmos fazemos. Mas se o negócio aperta, não, agora deixa eu orar, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu ir na igreja, deixa eu pedir oração, aí não, eu vou cantar no coral, vou entrar na escala porque eu estou passando um aperto e eu preciso do Senhor. Então eu preciso ser bem bonzinho para convencer o Senhor. É impressionante, irmãos, como a gente desconhece o Senhor e a sua graça. A gente não sabe conviver com a graça do Senhor e não sabe conviver com a santidade do Senhor. E esse era o problema desse povo. Eles não aceitavam a mensagem dos profetas porque eles diziam, está tudo bem. Nós temos muralhas enormes, é uma cidade em cima de um monte, o que faz com que a muralha seja mais alta. Eu não tenho uma muralha do tamanho da Babilônia, mas se ela está em cima do monte, esse monte conta como uma muralha. A pessoa tem que escalar a muralha. Tinha um lado só da cidade, o lado mais ocidental, que era um pouquinho mais baixo, era só concentrar defesas ali. Assim eles pensavam. E eram essas as confianças deles. Eu ouvi palavras boas de profetas que eu gosto. O templo do Senhor está aqui, a cidade está fortificada. Se o inimigo vier, que venha, está tudo sob controle. E é diante desse tipo de confiança que motivava uma vida relaxada, já que eu confio em mim, já que está tudo em ordem, já que eu me garanti, por que eu vou viver de um modo agradável para o Senhor para convencê-lo a me proteger? Eu não preciso da proteção do Senhor. Está tudo em ordem, eu já garanti, já fiz a lição de casa, está tudo redondinho, pronto para enfrentar qualquer problema. Eu me agaranto, como dizem por aí, né? Mas o texto diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Ele fala, aquele que confia no homem, e aí ele explica o que é confiar no homem. É fazer do seu braço a carne mortal, ou seja, tornar as pessoas a sua força, a razão da sua confiança,
a razão de você poder descansar. Eu já fiz aqui a minha lição de casa, eu tenho meus acordos, tudo certinho, estou tranquilo. O texto aqui chama de maldito. Maldito, algumas traduções, em inglês, traduzem como pessoas prestes a serem amaldiçoadas. Ou seja, eu amaldiçoarei o homem que confia no homem. Essa tradução não está errada, porque é isso que é maldito. Maldito é alguém reservado pelo Senhor para juízo. Ou um juízo eterno, um juízo temporal. Ou seja, é alguém que o Senhor vai punir. Então, se Deus declara esta pessoa é maldita, o efeito disso é que em algum momento o Senhor vai trazer uma grande desgraça para ela. Então, se alguém traduzir maldito o homem que confia no homem, ou eu amaldiçoarei o homem que confia no homem, as duas traduções fazem muito bem, explicam exatamente o sentido disso. É uma palavra dura de Deus. A paciência dele está chegando no final. Apesar disso, ele continua ensinando e chamando. Mas o povo é endurecido. E aqui ele explica. Ele vai trazer uma ideia de porquê disso. Em primeiro lugar, o que ele quer dizer com o homem que confia no homem? É uma menção meio genérica. Pode representar a confiança que eu tenho em mim. Se eu confio no meu braço, se o meu braço é aquilo no que eu me fio, eu sou um homem que confia num homem pelo menos em mim. Né? Engraçado, assim que eu liguei o carro hoje, e o rádio começou a tocar, começou a cantar uma música que falava mais ou menos assim, eu não decorei, mas a ideia era assim: se for para você confiar em alguém, confia em você mesmo. Falei, nossa, esse cara que fez essa música tinha que ir na igreja hoje. Ele não ia gostar, porque ele ia falar, nossa, eu sou um maldito aqui. No sentido teológico dessa palavra, o Senhor está me alertando que há um juízo para mim. Então esse pode ser um sentido, as pessoas que confiam em si. Outro sentido pode ser aquele que confia em alianças. Eu não tenho força para enfrentar tudo, mas eu tenho um grupinho, né? Eu tenho uma turma que esses aqui estão comigo porque daí vier, né? Se eu entrar numa briga, né? E eu der o primeiro soco, eu sei que o amigo já entra na voadora. Então eu tenho gente que me dá suporte. Ou alianças maiores, né? Uma confiança, por exemplo, na política. Não, eu tenho as costas quentes com um deputado. Ou nosso país tem um sistema político, agora tudo vai dar certo. A gente já passou algumas épocas melhores e piores, né? E nas épocas melhores a gente tende a confiar na política. Agora sim, agora tudo está dando certo, agora tudo vai dar certo. E descobre que aquilo é temporário, que aquilo é passageiro, e que mesmo enquanto dura, é fraco, não é confiável, e não dá para pôr a confiança nisso. Por isso, eu amaldiçoarei o homem que confia no homem. Então essa é uma lição importante. E aqui vem uma ilustração muito impactante. O versículo 6 diz, porque será quem? O homem que confia no homem, aquele que não confia no Senhor, que confia no seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. Essa é uma parte importante, porque não é a ideia de uma coisa e outra. É uma coisa ou outra. Ele não está falando de confiar em Deus e fazer a lição de casa. Não é a ideia do confie no Senhor e mantenha a pólvora seca. Não é essa a ideia. Era a ideia de que se eu me garantir, eu não preciso então do Senhor. Então eu posso relaxar e viver do jeito que eu quiser. Se eu depender do Senhor, aí eu tenho que ir na igreja, eu tenho que andar certinho, não posso falar qualquer coisa, não posso agir do jeito que eu quiser, não posso ser impulsivo, não posso mergulhar no pecado. Deus tem que olhar para mim e falar, não, esse aqui está merecendo descuidar, né? Deixa eu fazer. Mas não, eu já me garanti, então essa minha confiança em mim me afasta do Senhor. Pessoas assim,
Deus ilustra desse modo. Porque será, no versículo 6, como arbusto solitário no deserto. Interessante, um arbusto é uma palavra para um tipo de zimbro anão, né? Pequenininho, um pinheirinho seco no meio do deserto, que não refresca nada e que não está no meio de uma floresta, está sozinho, ele é solitário. Um arbusto fraco, pequeno, solitário no deserto. Ele diz, e não verá quando vier o bem. Parece que a ideia é que o calor do deserto que judia desse arbusto, que impede ele de crescer, que impede ele de dar frutos, quando passa aquela época do verão e da seca e as chuvas começam, ele não percebe porque ele não está no lugar de chuva. Ele está no deserto. A chuva está caindo em outra região. Ah, mas chegou agora a época do verão, da primavera, né? Tem bastante chuva, vai florescer? Tem. E está chovendo, mas não onde você está. Você escolheu um terreno, um lugar errado para você ficar. Essa aqui é a representação do homem que diz assim, eu não preciso do Senhor. Que é chato ficar servindo o Senhor. Eu tenho que viver. Né? Eu tenho que viver, tenho que aproveitar, só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Deixa eu alçar meus olhos ao horizonte. Olha aqui esse deserto, que bonito, sem limites para a visão. Para qualquer lado que eu olho, não tem limites para o que eu enxergo. Parece os jovens que querem entrar num mundo onde nada os limita. Sem limite nenhum. Tudo que ele quiser, ele pode fazer. Ou as pessoas de mais idade que pensam o seguinte, já vivi muito, então agora eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não me preocupo mais com o que os outros dizem, já adquiri essa sabedoria, né? E desculpas não faltam, em qualquer fase da vida. Né? Os adultos de meia idade, eu já trabalho tanto, eu já me esforço, eu já fico tão preso dentro dos limites do meu trabalho, dos impostos, das responsabilidades, do trânsito, da família, então eu preciso ter meus momentos de liberdade, de viver, né? Parece que esse arbusto aqui achou que seria bom um lugar como esse. E passou a viver numa seca. E essa seca aqui é considerada o afastamento de Deus nessa figura. E aí, quando chega a época da chuva, a pessoa nem percebe. Quando o Senhor abençoa, quando o Senhor consola, quando o Senhor socorre, não é a esta pessoa. Quando o Senhor usa da sua graça, usa do seu amor, traz seu povo junto de si, essa pessoa não faz parte. Essa pessoa se afastou do Senhor. Então essa é a comparação. Ele não verá o bem, antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitada. Então essa é a figura. Pessoa num lugar ermo. Agora, traga isso aqui para a nossa realidade. Difícil comparar com qualquer incrédulo ou qualquer crente que teme em se afastar do Senhor com uma pessoa morando solitária num deserto, né? Numa cidade de... Quantos habitantes tem São Paulo? Acho que na grande São Paulo deve ter uns 25 milhões. A grande São Paulo, né? Como é que vai morar num lugar solitário? Assim, a gente dá vontade de entrar na marginal e estar num lugar solitário. O último lugar que você vai ficar solitário em São Paulo é no trânsito. Então não tem perigo. Mas a ideia aqui é diferente, é espiritual. Envolve a proteção do Senhor, o consolo do Senhor, a força que vem do Senhor, o socorro do Senhor. Isso tudo a pessoa deixou para trás, porque isso fazia parte de um pacote da comunhão com Deus, que envolve serviço, que envolve santificação, mas isso aí não era legal. E como está tudo garantido na minha vida, eu não preciso disso, deixa eu me aventurar. Essa pessoa é descrita como o maldito.
né? O bom, o mau e o feio. Esse aqui é o maldito. Esse aqui é o feio. Esse aqui é o mau. Esse aqui é o mau. E haja mal nisso. O homem que confia em si, que confia nas pessoas ao redor, que confia nas riquezas, por exemplo. O homem que confia na política, o homem que confia nas alianças, o homem... Você está se estribando em algo que não tem segurança. Você está indo para o meio do deserto. E mesmo quando a chuva vem, o frescor vem, você nem chega a ver isso, porque você se afastou por vontade própria daquele que dá essas chuvas. Quem confia em si mesmo vive como um arbusto seco, sem frutos, isolado e vulnerável. Em segundo lugar, agora vem o bendito. Agora vem o bom, né? Bendito o homem que confia no Senhor, versículo 7 diz, e cuja esperança é o Senhor. Isso aqui é o oposto do outro. E da mesma forma como bendito, da mesma forma como maldito, é traduzido em algumas versões pelo mundo como eu amaldiçoarei, o bendito aqui também costuma ser traduzido em algumas versões por eu abençoarei. Quem? O homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa tradução também está certa porque o sentido é exatamente esse. Porque o efeito dessa declaração do Senhor de ser bendito é exatamente esse. Eu vou cuidar de você, eu vou abençoar você, eu vou andar com você. E é o oposto. E aí ele tem também uma figura. Uma figura que a gente conhece mais do que a figura anterior. Olha o versículo 8 que diz. Porque ele, quem é esse ele? O homem que confia no Senhor. Mas esse confiar no Senhor não é só confiar no Senhor, é andar com o Senhor. Não é confiar no Senhor na hora do pânico, né? Igual o ateu, que a hora que o avião está caindo, ô Senhor, ajuda. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é da boca para fora, isso aí é enganoso. O coração é o homem que confia mesmo no Senhor, que anda com o Senhor, que sabe que o mundo é difícil e que sabe que ele tem que, de algum modo, se garantir, mas ele sabe que nenhuma garantia vem, a não ser que venha de Deus. Então ele confia no Senhor, ele anda com o Senhor, ele tem comunhão com o Senhor. E aí o texto diz, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Opa, eu já ouvi essa figura em algum lugar, você já não ouviu? Abre lá no Salmo 1. Opa, sabia que eu conhecia isso de algum lugar? Olha só, aqui também fala do bem-aventurado, né? Do bendito e do maldito. Aqui é o bem-aventurado e aqui é o ímpio, né? E no versículo 1 ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o bem-aventurado, esse é o bendito. Bem-aventurado e bendito é a mesma coisa, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aqui é confiar no Senhor e pôr sua esperança no Senhor. É conhecer o Senhor, é andar com Ele. Se desviar do caminho dos maus e andar com o Senhor, guiado pela bússola da sua palavra, na qual Ele medita, a qual Ele conhece, a qual Ele estuda. E aí o texto diz, Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Opa! Já sei de quem Jeremias copiou. Quando Jeremias pediu para o chat GPT uma profecia, o chat GPT manda aí uma profecia, a base de pesquisa do chat GPT foi o Salmo 1. Está aqui, ó, tá aqui da onde ele copiou, pode chamar de plágio, foi lá que ele foi beber. Foi nessa fonte que ele foi beber. E a ideia é a mesma, é chamar de bendito e dizer que o bendito é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo devido dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. E aí ele continua, os ímpios não são assim.
Jeremias já explicou porque não é assim. Então volte lá para Jeremias. Jeremias vai falar a mesma coisa que o versículo 3 aqui, só que ele vai expandir a ideia um pouquinho. Ele diz, porque ele, no versículo 8, Jeremias 17, 8, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Isso aqui o Salmo 1 já falou, é a figura. A figura que contrasta com aquele arbusto seco, aquele pinheirinho seco de zimbro, né? Zimbro, pinheirinho, mas não chegou no deserto, ele não chega nem a virar uma árvore, é um arbustinho lá, que não tem água, que não cresce, que é seco, o seu fruto não vem, e não importa se é época de chuva, se é época de seca, ele está sempre na seca. Mesmo quando a chuva vem, não vem sobre ele, porque ele foi plantado num lugar onde as águas da chuva, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que abençoa o crescimento de uma planta, a frutificação, tudo isso está num lugar muito longe. Ela se afastou daquilo porque ela achou que a falta de limites é que era o que ia abençoá-la. No lugar disso, a ideia é uma árvore, agora não um arbustinho, uma árvore, plantada perto de um ribeiro. Não está dentro do ribeiro, não está próximo, tem um rio próximo. E como ela se beneficia disso? Ela tem uma raiz funda. Aliás, a raiz funda é a razão de ela ter tido também, ela ser uma árvore e não um arbusto. Mas como se torna uma árvore? Sendo irrigada. Ela está num lugar que tem épocas de chuva que permitem esse crescimento. Mas qualquer lugar do mundo tem épocas de chuva e épocas de seca. Mas essa aqui não sofre na época de seca, porque as raízes dela se estendem debaixo da terra e alcançam os veios de água, porque ela está próxima do rio. Ela está num lugar que tem umidade. Ela está num lugar que mesmo nos tempos secos tem um suprimento de água que não depende só da chuva. E por isso ele diz o seguinte: essa árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro, e aí vem a consequência, e não receia quando vem o calor. O que é esse calor? É a época da seca, da falta de chuva. Difícil as traduções nesses trechos para que elas transmitam a ideia do quadro. A ideia do quadro é que uma foi para um lugar que não tinha variações, né? Aqui pelo menos não tem tempestade, né? Não tem enchente. Lá no Rio Grande do Sul voltou a ter enchente, né? Então lá o arbusto do deserto não tinha esse perigo, mas também não tinha a bênção de ser irrigado, nem mesmo nas épocas de chuva. Essa aqui passa por tempestades, essa árvore. E a tempestade, o vendaval, judia mais de uma árvore mais alta do que de um arbustinho, né? Mas essa aqui não receia isso, mesmo passando essas épocas, né? E mesmo tendo secas, assim como no deserto, ela não resseca, ela não receia esse período, porque ela tem uma base de alimentação, de suporte, de sustentação, que vai além dos acontecimentos externos. Ela tem uma água que vem de dentro da terra. Essa é a comparação que o Senhor está fazendo aqui por meio de Jeremias. E por causa disso, aí o texto continua dizendo, mas a sua folha fica verde. Quando? Na época que vem o calor. O calor seco, não tem... Quando todas as plantas secam, essa aqui não seca. Essa aqui fica com a folha verde. Mas por quê? Porque ela nunca passa por períodos difíceis? Ela nunca passa por estações secas? Passa. Essa é a ideia aqui. Aqui está dizendo que ela não receia quando isso vem. Isso vem, mas ela não tem receio. A folha dela fica verde. Por quê? Porque o suprimento dela vem de outro lugar. E aí tem um paralelismo aqui. Ela vai dizer a mesma coisa de outro jeito. E no ano da sequidão, não se perturba e não deixa de dar fruto. Então aqui, esse calor é equivalente ao ano da sequidão.
está falando mais do que um período de seca. Tem ano ruim de chuva. Eu sei disso, eu morei lá no norte de Minas. Eu saí de Atibaia, que chovia um bocado, e fui para um lugar, morei mais de 10 anos num lugar que chovia assim 9 meses. Era seco 9 meses por ano e chovia 3 meses. E quando era seco mesmo. Não tinha uma chuvinha. Aqui é época de seca, de vez em quando dá uma chuvadinha, né, apaga a poeira. Lá não. Era seca o ano todo. Aí chegava outubro, às vezes novembro, começava a chover, e aí chovia bastante até janeiro, fevereiro. Nessa época o pessoal plantava. E tinha que ser uma cultura que durasse mais ou menos uns 3 meses. Senão vai parar de chover e aí não termina até a colheita, né? A planta morre no meio do caminho. Mas apesar dessa sequência anual de chuvas e secas, eu passei alguns anos em que a regra não foi seguida. Teve um ano que não choveu por 10 meses. E aí, quando chegou a chuva durou 1 mês. E aí, quando parou a chuva, ficou mais 11 meses seco. Acabou, eu via as pessoas falando, eu plantei, estava começando a brotar, aí parou a chuva, morreu tudo na terra. Tudo, era parte do sustento, da continha do final do mês para aquele ano. É uma plantação sazonal cujo lucro vai durar aí um pouquinho ao longo do ano, que vai se juntar, né, guardar, estocar bem para usar ao longo do ano. Aquele ano morreu tudo. É o que ele está falando aqui. Então, esse tempo do calor é relativo ao ano seco. E aqui, quando diz que ele não receia quando vem o calor, é a mesma coisa que no ano da sequidão ele não se perturba. Quando chegam os 11 meses sem chuva, ele não entra em desespero, porque ele tem uma fonte de onde tirar seu socorro. E por causa disso, na parte de cima, na primeira parte, ele fica com a folha verde, na parte de baixo, ele não deixa de dar seu fruto. A plantação segue normalmente, mas está seco. Não, mas aqui tem uma irrigação que não depende das intempéries, não depende das circunstâncias. Eu não fico cruzando o dedo, tomara que venha, porque eu tenho algo que nunca muda, mesmo num mundo que muda, mesmo num mundo que nos surpreende, mesmo num mundo que nos abate, tem algo que nos segura e nos sustenta. Aqui ele está comparando. Ele está comparando ao cuidado do Senhor. Ele não está dizendo que o bendito aqui é uma pessoa que não passa por problemas. A gente gostaria, no nosso conceito de uma pessoa abençoada, é não passarmos problemas. Não ter problema financeiro, não ter aumento de imposto, não ter reveses de saúde, não bater o carro, não ter problema, estourou um encanamento, agora vou ter que quebrar metade da casa, vou gastar um dinheirão. A gente gostaria de não ter nada disso. Nenhum desses problemas passar. E aí nós dizemos, eu estou sendo muito abençoado. Mas essa bênção aqui desse texto não é uma bênção sem problemas. É uma bênção mesmo no problema. São pessoas que têm uma confiança tão grande no Senhor, na sua presença, no seu cuidado, no seu consolo, na sua direção, nos seus propósitos, nos seus planos, que mesmo quando vem esses tempos ruins, a pessoa continua frutificando normalmente, continua servindo o Senhor, ela não abala a vida, agora não sei o que fazer, agora eu vou chutar tudo para cima, vou abandonar tudo, agora eu vou tomar outro rumo na vida, vou abandonar a igreja, vou abandonar o Senhor, não estou com cabeça para ler a Bíblia, não estou com cabeça para orar. Ela não faz nada disso, ela continua estável, porque ela tem a noção da presença do Senhor.
Ela anda com o Senhor, ela conhece o Senhor, ela sabe em quem ela confia e por que ela confia. Ela aprendeu isso na palavra do Senhor, ela aprendeu isso ao longo da sua caminhada com o Senhor. Ela foi vendo no seu dia a dia as palavras do Senhor se tornando vivas no seu cotidiano. Talvez ela faça como eu fiz muitas vezes, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, porque a sua palavra é verdadeira. Eu não sabia que era. Eu já não sabia. Claro que eu sabia. Mas quando eu vi ela acontecendo na minha vida, quando eu percebi o Senhor tirando da cartola uma solução, uma porta que ninguém via, aí eu lembrei: o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Ou quando o Senhor trouxe paz e consolo numa situação onde as pessoas procuram uma ponte para pular. Eu já não sabia que o Senhor fazia isso? Sabia. Mas ao passar por isso, aí eu lembrei: olha como é verdade aquilo que o Senhor diz. A esse tipo de pessoa, a Bíblia chama de bendito. Então aquele que confia nos seus recursos, confia nas suas alianças, confia nos seus amigos, confia nas suas estratégias. E essa é a sua confiança. E por causa disso ele pode relaxar e se afastar do Senhor. Não tem que levar, ficar levando esse negócio a ferro e fogo, religião, É Bíblia, estudo, igreja, culto. Esse negócio é muito fundamentalista, A gente tem uma visão mais ampla, Então, a Bíblia diz, esse é o maldito. Aquele que confia no Senhor, que anda com o Senhor, e que vê o Senhor agindo nos momentos bons e nos momentos ruins, e sabe que o Senhor está conduzindo, e sabe que o Senhor tem um plano, ainda que Ele não explique para nós, mas Ele não precisa me explicar. Por que Deus precisaria me explicar alguma coisa para eu decidir se eu confio nele ou não? Eu já sei quem Ele é. Eu não sou avaliador dos planos de Deus. Eu não sou corretor, juiz do Enem, para ler a prova de Deus e ver: não, aqui o senhor, esse plano aqui não está bom, não. Essa nota aqui, sua redação. Eu sei quem é o Senhor, não preciso ler nada dele. Não estou falando da palavra de Deus, entendo a figura que eu estou usando aqui. Eu não preciso ler a prova do Senhor para saber se ele é sábio ou não. Eu sei que Ele é sábio. Eu conheço o Senhor pela sua palavra e por andar com Ele. E eu já andei pouquinho, cada fio de cabelo que caiu foi um passinho a mais que eu andei com o Senhor já há 35 anos. 35 anos, mas aqueles que têm menos tempo de conversão já viveram o suficiente com o Senhor para conhecer o seu cuidado, a sua comunhão, o seu amor, a sua direção. Eu sei quem é o Senhor. Esse tipo de pessoa é chamado na Bíblia de bendito. Ou o Senhor diz: eu abençoo, eu vou abençoar esse tipo de servo. E aí vem o feio. Já passou o bom, que é o bendito, já passou o mal, que é o maldito, agora vem o feio. O feio é o coração enganoso. O enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Interessante que desse trecho, na maioria dos textos de Jeremias, que eu prego, é capaz que a hora que eu leio, os irmãos falam: nossa, nunca li esse trecho, nunca tinha ouvido falar desses textos aqui. Mas desse trecho aqui, você já ouviu muitas vezes, pelo menos 2 versículos. Maldito o homem que confia no homem. Esse aqui você já deve ter ouvido como um provérbio dito em algum lugar, mesmo na igreja. Ou enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Esses ditos, que viram ditos populares no nosso evangeliquez, estão presentes os dois nesse texto. Mas isso aqui está dentro de um caso, que é o caso de Israel, que olhava essas duas realidades: a maldição de confiar no próprio braço ou no braço dos outros, e a bênção de confiar no Senhor, de andar com Ele. Qual eu vou escolher? O profeta Jeremias estava cansado de falar qual que eles deviam escolher.
pelo arrependimento, conversão e retorno ao Senhor, eles deviam ser benditos andando, confiando no Senhor, não nas alianças, não confiar no Egito, não confiar no ressurgimento da Síria, no crescimento da Média. Eles não deviam confiar em nada disso, eles deviam confiar no Senhor, ainda que um exército marchasse contra eles. Mas para eles fazerem isso, eles tinham que andar com o Senhor. Eles não podiam ter uma religião da boca para fora. A boca falar uma coisa e o coração ter outra. E aqui diz o seguinte: o coração do homem é enganoso. E aí termina com uma pergunta: quem o conhecerá? Né? Parece pergunta do Chapolin. Quem poderá me ajudar? Né? Quem poderá me salvar? Aí aparece o Chapolin. Eu! Chapolin? É, o Chapolin. Nossa, tem tantos anos que eu não vejo isso. Eu, né? Então quem o conhecerá? E o Senhor aparece, eu conheço o coração. Vocês não conhecem? Vocês olham para as pessoas e não sabem o que ele tem no coração delas? Vocês olham as palavras das pessoas e o evangeliquez delas e o modo, irmão, varão, né? Vamos orar, né? Você só consegue ver isso no contato com as pessoas. Você não sabe o que tem dentro do coração. Aí o Senhor fala, eu sei, o versículo 10 diz, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu conheço o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Está falando aqui, vocês falam coisas da boca para fora. A falsa confiança em mim que vocês têm, dando crédito a pregadores falsos, né? Ou dizendo, templo do Senhor é esse, né? Dizendo, eu confio tanto no Senhor que nem me preocupo com exército nenhum, porque Jerusalém nunca vai cair, porque o templo do Senhor está aqui, o Senhor é grandioso. Nossa, que palavra linda! Amém, irmãos? Quantos aleluia e glória a Deus merecem a frase dessa? Mas Deus fala, eu esquadrinho o coração, eu sei o que tem aí dentro. E aí dentro, por trás dessas palavras bonitas, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Que tem aí dentro são duas coisas, incredulidade e rebeldia. Incredulidade porque eu mando profetas verdadeiros falar a minha palavra e explicá-la. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles não traziam só revelação do Senhor. Quando é uma revelação, palavras que o Senhor falou, vai lá e diga isso, e diz o que é para ele dizer, então começa como esse trecho, assim diz o Senhor. Mas muitas vezes, os profetas apenas explicavam o que a lei dizia. Eles falavam, vocês estão em pecado, a punição do Senhor vai cair sobre vocês. Por quê? Porque na lei que ele deu para os nossos pais, que os nossos pais aceitaram como uma aliança bilateral, numa aliança na qual eles se propuseram a servir o Senhor e ser abençoados, sabendo que se não servissem iam ser castigados, essa aliança diz como o Senhor vai agir. Essa aliança é condicional, depende do modo como vocês reagem às orientações do Senhor. Se vocês derem ouvidos à minha voz e guardarem a minha aliança, eu vou abençoar vocês. Essa era a aliança que Israel tinha. Porém, se vocês não me ouvirem, não guardarem a aliança e se afastarem e pecarem, então não vai chover, vocês vão ficar doentes, seus rebanhos não vão procriar. E aí uma lista imensa, que inclusive previa exércitos estrangeiros vindo sobre eles e os levando para outras terras. É o que vai acontecer com essa geração aqui. Os profetas explicavam isso. E o Senhor diz, eu mando esses profetas, vocês rejeitam. E o coração de vocês fica em paz com a mentira. O coração de vocês fica muito confortável quando vocês estão errados. E é impressionante como a gente faz isso às vezes. Você faz um negócio errado, né? Aí a consciência começa a acusar, né? Mas passa alguns dias, ela cansa de falar, né? Ela cansa. Talvez seja por isso que a Bíblia diz, não apagueis o espírito.
É como se o Espírito falasse conosco: está errado, se arrependa, muda de caminho, resolva isso, procure tal pessoa, dê uma solução para esse problema, muda o caminho, não faça mais isso, não vá nesse lugar, corrija o que foi feito errado. E ele vai falando e a gente fica que nem criança quando não quer ouvir. Lá, 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 lá. Já viram criança? Lá, 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 para não ouvir. E mais do que isso, para mostrar para você que não está ouvindo, chega uma hora que você para de falar. Primeiro eu não escuto. Daqui a pouco não tem mais o que escutar. Era o que esse povo estava passando. E é o que nós às vezes passamos. Aí a consciência vai ficando mais tranquila. Aí o Espírito para de falar. Ou eu me torno cada vez mais insensível a essas palavras. E aí meu coração fica em paz. Eu me lembro, eu falei de Grão-Mogol, né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando um estudo, não lembro sobre o que era, e aí uma irmã interpelou em algum momento lá e disse: mas eu faço isso, e eu orei ao Senhor e meu coração ficou em paz. E ela estava querendo dizer que então não era pecado. A Bíblia estava dizendo que era pecado, eu estava só explicando o texto, dizendo que era pecado, porque era pecado. Ela falou: não, mas eu orei e meu coração ficou em paz. E aí? Ela perguntou. Eu falei: e aí a gente vê que mais uma vez a Bíblia tem razão quando diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Foi exatamente esse texto que serviu. Não sei se ela ouviu, ela julgou que estava em paz. Se a minha consciência não me condena, quem me condenará? Aqui o Senhor está dizendo: peraí, mas eu conheço o coração. Eu conheço que é enganoso e eu sei o que tem dentro. Eu conheço a incredulidade, eu conheço a rebeldia. E eu faço o quê? Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É como se ele dissesse: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E aí mais uma figura entra em cena e revela uma confiança a mais que esses homens tinham. Ele diz assim: como a perdiz que choca ovos que não pôs. Uma figura estranha, né? É uma ave que vê lá um ninho e ela senta nele lá e começa a chocar. E aí nascem os passarinhos, são os filhinhos dela, né? Tudo bem, a minha família, meu amor, né? Ela tirou a selfie, eu e meus tesouros, né? Tá aqui. E aí o que acontece? Os filhotinhos crescem, eles são diferentes, em algum momento, instintivamente, eles percebem que não é a mãe deles. O que eles fazem? Vão embora. Não é da mesma espécie, não é os hábitos de um, não são os hábitos do outro. O ajuntar dos pássaros, dos bichos por espécie, não inclui aquela mãe que chocou o ovo. Ai, que bicho ingrato. Mas é isso que acontece. E é essa comparação que o Senhor usa aqui. Como a perdiz que choca ovos que não põe, que não os pôs, ou seja, cujos filhotes depois vão embora, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Parece que eles tinham mais uma confiança aqui. E nesse caso, parece que não era confiança geral, né? Talvez essa fosse uma palavra que apontasse para os líderes da cidade, para o rei, para a aristocracia. Vai que Jeremias tivesse razão, né? Vai que não fosse só 2 anos de cerco e a Babilônia ia ser derrotada e ir embora. Não tem problema. Eu juntei aqui minha graninha e com ela eu resolvo qualquer problema. Eu suborno gente, eu pago pela minha liberdade, pelo meu salvo-conduto. Tendo dinheiro, tudo fica mais fácil. Parece que eles confiavam não só no braço, mas no bolso também. Era mais uma categoria. Que pode entrar nesse maldito aqui? Pode, né? Pode, mas aqui ele está na categoria do enganoso. Essa é uma confiança enganosa, porque ele diz o seguinte:
no meio dos seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Então parece que ele aponta para aquela sociedade pervertida, e aqui ele não está falando contra os bens, não pode ajuntar bens. Tanto que ele foi enfático ao dizer aquele que ajunta bens, não retamente. Parece que ele está apontando para os príncipes de Israel, para a aristocracia de Israel, que comprava o direito, que uma acusação frequente no Antigo Testamento era pessoas de dinheiro comprarem juízes, né? Para comprarem sentenças. E eles estavam sempre se beneficiando e ficando mais ricos. As pessoas de menor poder aquisitivo, quando esmagadas pelos ricos, buscavam os recursos que tinham. Eu vou no príncipe, eu vou no juiz, eu vou no governador. E aí esse tinha a responsabilidade de julgar o caso. E esse, por meio da palavra de Deus, por meio da justiça, por meio do bom senso, ia dizer, não, isso aqui está errado, devolva para ele o que você tomou. Pronto, tudo terminaria bem. Mas era tudo negociado por baixo dos panos. Para quê? Para garantir não só um aumento da conta bancária, né? Traduzindo aqui, sendo anacrônico aqui, né? Não só o aumento da conta bancária desses homens, mas o aumento da segurança que eles tinham nos seus próprios braços, que punham a mão no bolso e pagava pela solução que fosse necessária. O texto diz, isso é enganoso, isso não garante em nada a sua segurança quando eu declaro você maldito. Então está aqui um convite. Por que ele está falando isso? Porque está naquele trecho que o Senhor está dando as razões para Israel pelos quais eles deviam buscar o Senhor, se arrepender dos seus pecados. E a pergunta final aqui é, em quem você confia? O caso deles era um problema internacional com a Babilônia e adoração de outros deuses e injustiça social. O nosso é outro. Mas a pergunta ainda é a mesma, em quem você confia? Você confia em Deus desde que você se garanta, né? Eu confio em Deus, né? Mas eu sou que nem um macaco que só larga um galho se está com o outro na mão, né? Então, no final, você confia em você mesmo. E é por causa disso que às vezes a gente quer avaliar os planos de Deus. Deus tem que me explicar como que o plano dele é bom, porque eu tenho que avaliar para ver se eu confio ou não. No final é uma confiança em você mesmo. A Bíblia nos chama a confiar no Senhor sem entender. Você confia no Senhor desse jeito e serve o Senhor desse jeito? Ou você dá seus pulos, incluindo se for errado, mas eu tenho que me garantir. Eu estou fazendo umas alianças que não são muito certas, mas eu tenho que fazer minha lição de casa, né? O jargão atual, né? Israel, eu vou fazer aliança com o Egito. Deus falava, não façam alianças espúrias, confiem somente no Senhor. Não, eu confio, o templo do Senhor é este, né? Mas o faraó, e aí? Deixa eu mandar um meme pro faraó, né? Um joinha pro faraó, uma mãozinha pro faraó, uma oraçãozinha pro faraó, porque a hora que a Babilônia chegar, eu preciso dele para me garantir, mas o Senhor é o general desse povo. Não, eu sei. Em quem você confia? A quem você serve? E mais, a segunda pergunta, a confiança que você tem te aproxima mais do Senhor ou te afasta dele? Deixa você mais desejoso de andar com o Senhor, mais desejoso de conhecer a palavra do Senhor, mais desejoso de obedecer ao Senhor, mais desejoso de brilhar a luz de Cristo, mais desejoso de corrigir os erros, de chamar as pessoas que você ofendeu, quando você falar, me desculpe, vamos resolver esse problema, vou resolver isso aqui agora, me perdoe por isso, me perdoe a ofensa, me perdoe a agressão que eu fiz, eu me perdoe, se eu não dizer que eu estava com a cabeça, eu sei, estava com a cabeça na loucura, no pecado, eu pequei, me perdoe. Deixa
deixa eu corrigir isso aqui, deixa eu voltar meu caminho. Esse é o tipo de confiança que você tem, que leva você a esse tipo de coisa, do afastamento do mal, o afastamento do mundo, a aproximação dos servos do Senhor, de uma vida que reflete o caráter cristão, ou a confiança que você tem faz com que você se sinta mais tranquilão, né? Hoje é domingo, eu estou servindo o Senhor, amanhã é segunda é o meu dia. Domingo é o dia do Senhor, segunda é o meu dia de folga. Aí eu vou onde eu quiser, eu vou falar do jeito que eu quiser, vou andar com as pessoas que eu quiser, vou nos lugares que eu quiser, vou assistir o que eu quiser, vou fazer tudo o que eu quiser, porque eu já servi o Senhor, Deus não pode reclamar. Eu estava na igreja, eu orei, fiz tudo certinho. Agora, não dá para levar tudo a ferro e fogo assim, né? E quanto ao mais, está tudo tranquilo, comamos e bebamos. Essa é a sua confiança? O texto está dizendo, você está colocando a sua confiança no lugar errado, que vai trazer punição do Senhor, por causa de um coração enganoso que está te dando paz, onde devia estar te deixando desesperado pela distância do Senhor e pelo peso da sua palavra. Você devia correr para perto da água, para raízes, que não importa o que aconteça. Você sabe que tem tempos bons e ruins. Para rebeldes e para crentes também não importa. Mas aquele que anda com o Senhor, mesmo no momento das crises, ele não deixa de dar frutos. As suas folhas não murcham. Ele não é um crente de fases. Agora está tudo bem, glória a Deus, né? Aí o problema vem, aí agora eu tenho que dar meu jeito por outras vias. O fruto é permanente. Até o controle emocional da pessoa é estável. A visão que ela tem do mundo é estável. O serviço que ela tem diante do Senhor é estável. Ela não chacoalha, ela não é arrancada quando uma tempestade vem. Em segundo lugar, você já tem a fé nesse Deus por meio de Jesus Cristo para ser plantado perto desse riacho, porque isso não tem como acontecer sem você conhecer pessoalmente o Senhor por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu no seu lugar para te perdoar, é só por meio dele que você pode encontrar a salvação. Talvez você venha na igreja há muito tempo e ouça essa mensagem há muito tempo e também esteja em paz, porque está tudo bem. Você não está matando, não está roubando, você vem na igreja, você tem uma Bíblia, isso já basta. Não tem que levar ferro e fogo, né? Esse negócio de crer em Jesus, de mudar, não, mas eu já estou satisfeito. Meu coração está em paz do jeito que eu estou. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí surge Deus e fala, eu conheço, para dar a cada um conforme o seu proceder. Se é o seu caso, corra para Jesus hoje e fala, Senhor, me perdoe dos meus pecados. Me salva, Senhor. Eu que há tanto tempo conheço a sua palavra, quero agora viver a sua palavra por meio do seu perdão. Me salva, me aceita como um servo transformado no teu reino. Faça isso. Independente das tempestades, a sua confiança vai estar colocada no lugar correto. E a sua árvore vai sempre dar frutos no meio de folhas verdes. Vamos orar. Senhor Deus, perdoa a nossa rebeldia e o modo como até mesmo as suas bênçãos são usadas muitas vezes por nós como motivo de acomodação e de afastamento do Senhor. É como receber um presente e responder com um xingamento. Nós não queremos andar assim, Senhor. Não queremos tratar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Pai desse modo. Ao contrário, Senhor, queremos segui-lo em confiança, em devoção, em amor, em temor, vivendo amplamente em todos os aspectos os seus parâmetros da vida cristã na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, que no meio das
das tempestades da vida e da seca das tentações, o Senhor seja a água que nos irriga e que não nos deixa nunca murchar e nunca nos frustrar de confianças vãs no mundo passageiro. Nos ajuda, Senhor, nos guia, nos fortalece e nos faz frutificar. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém.